Eu sempre soube que havia algo um pouco diferente em mim, mas só percebi o quanto era diferente até marcar uma consulta com o meu médico para fazer uma verificação geral e fazer algumas perguntas. Fiquei surpresa ao ver uma jovem médica sentada lá. Toda a vida tive o mesmo médico e realmente não esperava que alguém estivesse no lugar dele. Enfim, isso funcionou muito bem porque ela falou logo sobre o que realmente estava acontecendo com a minha saúde. Rosie, vejo aqui que no ano passado você passou por um procedimento cirúrgico bastante sério. Como você está se sentindo? Ela perguntou, sorrindo gentilmente. Bem, eu acho que a cirurgia não funcionou, disse a ela. Quero dizer, olhe para mim. Eu ainda não tenho seios ou minha menstruação. A médica se mexeu na cadeira e ajustou os óculos. Ela parecia um pouco chocada. Espere, talvez eu esteja olhando para o arquivo errado. Desculpe, é que aqui diz que você fez uma gonadectomia e foi bem-sucedida. Eles removeram seus testículos. Não ouvi nada do que ela disse depois disso. Minha cabeça estava girando. Testes? O que ela quis dizer? E então eu lembrei. Eu já tinha ouvido essa palavra antes, a que começava com G, gonadectomia. Quando eu era uma criança, meu pai sempre falava sobre isso e como eu a aceitaria quando fosse mais velha. Eu era muito jovem para entender e pensei que tinha algo a ver com a puberdade. Rapidamente a médica percebeu o que ela havia feito e pediu desculpas. Depois ela imprimiu meus arquivos e sugeriu que eu voltasse para casa e conversasse com os meus pais, e se houvesse mais alguma coisa que eu quisesse discutir, poderia marcar uma consulta com ela a qualquer momento. No caminho para casa, agarrei nos arquivos firmemente contra o meu peito. Eu precisava falar com os meus pais. Eles mentiram para mim. Como eles poderiam ter feito isso comigo? Tudo começou no ano passado, aos 12 anos. Todas as minhas amigas começaram a menstruar e quase todas usavam sutiãs. Um dia, tive coragem de perguntar à minha mãe se ela poderia me comprar um sutiã, mesmo que eu fosse tão plana quanto uma panqueca, e ela apenas riu de mim. Por que você precisaria de um sutiã? Não seja boba. Então ela acabou por mudar de assunto. Mas todo mundo estava usando um. Não era justo. Acabei saindo e comprei um e o enchi com meias, mas eu estava com vergonha de usá-lo na escola. Só queria ver como eu seria com os seios. Era algo que eu pensava o tempo todo. Todos ao meu redor estavam mudando e crescendo e eu me senti deixada para trás. Mas tudo mudou um dia quando notei alguns pelos escuros crescendo acima do meu lábio. Fiquei horrorizada e imediatamente os arranquei com a pinça da minha mãe. Mas na semana seguinte eles cresceram novamente. Eu sabia que minha mãe usava removedor de pelos nas pernas, então perguntei se poderia pegar emprestado um pouco para a área dos lábios. Quando perguntei isso à mamãe, ela estava ocupada cozinhando e quase derrubou a panela de comida que estava carregando. Eu não entendi por que ela estava tão assustada. Era só pelo. Mas ela me disse que não, eu não podia usar o creme para depilação. E durante o resto da noite eu vi ela e meu pai conversando em sussurros silenciosos. Bem, eu não ia para a escola com bigode, então fez a melhor coisa seguinte: raspei com a navalha do meu pai. Eu não precisava me preocupar com a escola porque quando acordei no dia seguinte, minha mãe me disse que íamos ver um médico. Eu não tinha ideia do porquê. Eu não estava com febre, não estava com dor de estômago, me sentia bem. Mas ela me arrastou de qualquer maneira e ela e o médico falaram sobre algumas coisas que eu não entendi. Depois, mamãe me disse que eu seria capaz de pegar um sutiã em breve e que, se eu tivesse sorte, minha menstruação poderia até aparecer. Então, na semana seguinte, quando ela disse que íamos ao hospital para eu fazer uma pequena cirurgia, eu nem reclamei. Achei que isso era normal e que era assim que as meninas se tornavam mulheres. Eles fariam uma cirurgia simples e, de repente, meus seios cresceriam e a menstruação chegaria. Fiquei realmente empolgada porque não precisaria esconder meu peito liso por baixo de camisetas largas. Não me lembro da cirurgia. Eles me deram anestésico e quando acordei eu olhei para meu peito para verificar, como se eu esperasse que eles desaparecessem. Mas eu ainda estava plana e havia uma dor estranha embaixo do meu estômago, como uma sensação maçante. Eu disse ao médico que me sentia vazia e ele riu. Você é? Ele disse. Eu não entendi. Eles me deixaram ir para casa no dia seguinte, mas não tive permissão de voltar à escola por 3 semanas, pois tive que me curar. O tempo todo eu me sentia entorpecida e triste. Quando finalmente voltei, todo mundo me perguntava onde eu tinha estado e se eu estava doente. Um dos garotos da minha classe veio até mim e fez uma piada horrível. Ele disse, ouvimos um boato de que você estava fazendo uma cirurgia plástica para o peito achatado, mas olhe para você. Claramente não. Então ele riu e se afastou. Lágrimas encheram meus olhos. Por que ele era tão desagradável comigo? Eu esperei, mas nada no meu corpo mudou. A única coisa que parecia diferente eram os meus humores. Eu estava quieta e mal-humorada e não me sentia como eu. Desde a cirurgia, algo não parecia certo. Não achei que alguém entenderia como me sentia, então fiquei quieta. Uma tarde, cheguei em casa cedo da escola e minha mãe e meu pai tinham acabado de chegar do trabalho.
Eles estavam conversando no salão e não devem ter me ouvido abrir a porta. Eu congelei quando percebi que eles estavam falando de mim. Temos que contar a ela. A cirurgia obviamente não funcionou. E eu sei que ela está usando minha navalha com aquele bigode dela, meu pai gritou. Eles estavam brigando e era sobre mim. Eu mal podia olhar para minha mãe enquanto jantávamos naquela noite. Papai saiu e eu adormeci antes mesmo deles chegarem em casa. Eu deveria ter perguntado à mãe o que o pai quis dizer, mas eu estava com muito medo. Eu odiava ouvi-los discutindo assim. Então, no dia seguinte, fui ver a médica. Era sábado e eu disse à minha mãe que ia dar uma volta no parque, mas depois eu fui na direção oposta. Foi nesse momento que descobri que meus pais mentiram para mim. Eu nasci com partes masculinas e femininas dentro de mim e meus pais decidiram que queriam que eu fosse uma menina, por isso tive a cirurgia para remover minhas partes masculinas. Eu não podia acreditar, eu era uma aberração. Eu não entendi o que isso significava. Eu era menino ou menina? A médica disse que eu tinha as duas partes. Então, o que eu era agora? Por que meu corpo fez isso comigo? Antes de sair da clínica, fiz uma última pergunta à médica. Por que meus pais fizeram isso? Nunca esquecerei o que ela disse. Rosie, se você tivesse nascido com 2 narizes, gostaria que um deles fosse removido, certo? Ninguém quer andar com 2 narizes. Bem, é a mesma coisa. Você não pode ser homem e mulher. Mas eu era homem e mulher, pensei. A caminho de casa, parei para olhar os arquivos. Todas as informações estavam lá. Eu tinha o cromossomo X e Y, o que significava que eu era homem. Mas eu não era homem, eu era mulher. Ou eu era. Eu não sabia mais. Eu não sabia de mais nada. Voltei para casa e pensei em fugir. Mas para onde eu iria? Eu era uma menina de 13 anos. Espera, não. Eu nem era menina. Eu tinha 13 anos e não tinha para onde ir. Meus pais estavam em casa quando voltei. Eles estavam almoçando e agindo de novo com amor. Entrei e minha mãe puxou o assento do lado dela e sorriu para mim. Ela sorriu como se estivesse tudo bem, quando na verdade nada estava bem e nunca ficaria bem novamente. Eu apenas olhei para ela e disse: Como você pôde? Você mentiu para mim? Vocês dois! Vocês são mentirosos! Minha mãe viu os arquivos que eu estava segurando e tentou alcançá-los, mas soltei minha mão dela e me afastei. Ela não ia tirar mais nada de mim. Meu pai pulou da cadeira e com uma voz zangada e estridente me disse: Fizemos isso para o seu próprio bem. Nós só queríamos consertar você e torná-la normal. Você deveria nos agradecer. Bem, isso foi o que aconteceu. Comecei a gritar com ele, dizendo que era meu corpo, e eles mantiveram esse enorme segredo de mim por toda a minha vida. Eu disse que não precisava ser consertada, precisava ser exatamente quem eu deveria ser. E se isso era ser um menino, então era isso que eu era. Mas meu pai não aceitou. Ele me disse que eu era Rosie e eu era uma garota, e nenhuma filha dele seria vista como uma aberração. Então, ele pensava que eu era uma aberração. Você pode imaginar como é saber que seu pai acha que você é uma aberração? Eu corri para o meu quarto coberta de lágrimas. Meu corpo não parecia pertencer a mim. Eu não podia acreditar que meus pais haviam feito isso. Tudo o que importava eram eles mesmos. E o que eu queria? E se eu tivesse escolhido ser menino em vez de menina? Era por isso que eu não tinha seios? Porque eu era para ser um menino? Eu não podia acreditar que ainda me importava com algo como seios em um momento assim. Deitei na minha cama tremendo e chorando, me perguntando quem eu era e para onde eu poderia ir daqui. A realidade era, eu não podia fazer nada, o dano já havia sido feito. Minhas partes masculinas se foram e minhas partes femininas não funcionavam. Eu não era ninguém. Comecei a pesquisar e descobri o nome do que eu era. Um intersexual. E então senti como se eu tivesse encontrado um baú. Havia outras pessoas como eu. Eu não era a única. Encontrei uma comunidade inteira de pessoas que nasceram com a mesma coisa e comecei a conversar com elas em um fórum e, de repente, não me senti tão maluca. Todas as noites depois da escola, eu conversava com os meus amigos intersexuais online e ignorava meus pais, e logo descobri mais e mais informações. Fiquei arrasada ao descobrir que nunca seria capaz de ter filhos, mas também fiquei aliviada ao saber que havia uma razão pela qual sempre me senti tão diferente, porque eu era diferente. Quando fiquei um pouco mais velha, agora tenho 17 anos, percebi que tinha que perdoar meus pais. De certa forma, eu realmente senti pena deles, porque eles ficaram tão envergonhados quando descobriram que estavam dando à luz um bebê que não era nem homem nem mulher, que eles esconderam esse segredo por anos, e claro que ele surgiu e os mordeu pelas costas. Durante anos eu me odiei. Eu sempre me culpei por ter nascido assim, mas é apenas uma daquelas coisas que acontece e não é o fim do mundo. Agora eu decidi que quero ajudar outras crianças intersexuais para que elas não precisem passar pelo que eu passei. Ser intersexual não é algo que precisa ser corrigido ou reparado, é algo que precisa ser aceito e eu vou lutar por isso.
O que você acha da minha história? Compartilhe seus comentários abaixo e não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para mais histórias.